pessoal, eu sou a Jéssica Maciel, arquiteta e designer de exteriores, e esse é o podcast Arquitetura e Afins. Está em parceria com a ARAL, que é a Associação Regional de Arquitetos e Urbanistas do Sul de Minas, e nós estamos fazendo essa segunda temporada especial com a ARAL para conversar com os patrocinadores da festa, que vai acontecer agora, dia 18 de novembro, no Kraus Eventos em Varginha. Nós estamos hoje com o patrocinador Sebastião Rogério, da construtora Rotev. Seja bem-vindo, Sebastião. Bom dia. Nós estamos muito felizes com a sua participação na festa, vai ser muito importante para a gente comemorar esse último ano de 2022. Nós queremos ouvir um pouquinho sobre a história da sua empresa, quando iniciou, o que vocês oferecem para os seus clientes. Nós estamos no mercado próximo aí de 35 anos, iniciamos lá nos anos 90, no início dos anos 90. A gente começou como 3 sócios, depois, logo em seguida, ficamos só eu, Sebastião Rogério e o Reinaldo Maia, que é meu sócio. Nós dois somos engenheiros civil. Eu, além de obras, eu trabalho muito com projetos, né? Fiz especialização em segurança do trabalho e em estrutura de concreto armado. A gente trabalha em várias áreas. No início da nossa empresa, nós tivemos um pouco de equipamentos de terraplanagem, depois nós ficamos nosso foco mais na construção civil leve. E chegamos a trabalhar com obras públicas, mas devido à dificuldade, sabe, de preços, uma concorrência muito desleal, a gente focou no cliente privado e deu muito certo. Então, o maior tempo da nossa empresa, a gente trabalha com os clientes privados. A gente trabalha com obras de todo porte, de todo tipo de obras. Já fizemos desde infraestrutura para mineradoras, várias mineradoras já fizemos obras de concreto pesada, já fizemos uma indústria total na cidade de Itajubá, fizemos muros de arrimo em Belo Horizonte, fizemos infraestrutura para a Ericsson, nos acessos às torres de transmissão, trabalhamos aqui em Eloy Mendes, Três Pontas, Três Corações. Então, na região toda, a gente teve obra executada. E hoje a gente trabalha muito com lojas, galpões, casas de alto padrão, mas qualquer tipo de obra, depende do cliente, sendo manutenção dentro das indústrias, a gente faz muita manutenção e ampliação industrial. Então, não tem um foco, mas o que aparece dentro da construção civil, a gente, conseguindo o preço que nos atende e aquilo que atende o cliente, a gente trabalha. Muito bom, e é interessante porque às vezes o cliente é particular, ele tem uma empresa, então vocês conseguem atender esses dois nichos, é muito bom. E também conta um pouquinho quando o cliente ele chega na construtora para conversar com vocês, como que é o passo a passo, vocês acompanham toda a obra, entregam ela toda acabada, então conta pra gente, por favor, para os nossos clientes, nossos ouvintes e clientes tirarem as dúvidas. A gente tem várias modalidades, né? Desde assistência técnica, a gente não deixa de dar, às vezes o cliente tem um empreiteiro da confiança dele, desde que seja um empreiteiro que queira obedecer aquilo, as determinações do engenheiro, a gente dá assistência técnica. A gente trabalha por administração, que é um custo mais baixo para o cliente e, para nós, menos risco, porque você não tem o risco de uma inflação que possa, durante a obra, aparecer a mudança dos valores dos materiais, né? Então, a gente trabalha também com taxa de administração, mas a maior parte que a gente trabalha é por empreitada, né? Parcial e global. Normalmente, a gente trabalha nas empreitadas em 3 etapas e deixa o cliente à vontade. Se no meio do caminho ele não estiver satisfeito, ele não puder continuar, ele pode parar. Então, a gente trabalha sempre primeira, segunda e terceiras etapas da obra, sabe? Normalmente, a gente consegue ir até o final, com os clientes. Esporadicamente, algum ou outro para no meio do caminho, né? Mas dificilmente por qualidade técnica, mas sim pela, às vezes, dificuldade financeira do cliente, né? Mas a gente tem essas 3 modalidades que a gente trabalha. Muito bom. E na parte de projetos, você como engenheiro, quais os projetos que a construtora ela pode oferecer para o cliente? Se o cliente já tem um projeto arquitetônico, vocês fazem os projetos complementares? Como eu sou especializado em estruturas,
A maioria das nossas obras, projetos estruturais são meus, né? Mas a gente faz também com o cliente, quando o arquiteto nos manda o projeto arquitetônico, a gente faz complementares, hidrossanitário, o elétrico, o estrutural e, às vezes, o de incêndio. Os galpões que a gente mesmo projeta e faz esses projetos complementares, nós entregamos a obra pronta, inclusive com o AVCB do Corpo de Bombeiros, entendeu? Já damos a CND para o cliente, fazemos todos os recolhimentos. Então, o cliente tem uma tranquilidade muito grande de receber a chave na porta daquilo que ele contratou. Essa compatibilização dos projetos é muito importante e nós, como arquitetos, nós trabalhamos em conjunto com os engenheiros, é muito bom ter uma construtora tão completa para atender os clientes. E muitas vezes a gente recebe projetos aqui do cliente, vem para a gente dar orçamento, e aí a gente fica até um pouco constrangido de falar com o cliente, né? Mas você vê que muitos projetos que a gente recebe são projetos desenhados, não são dimensionados, entendeu? A gente dimensiona, a gente faz aquilo, o mínimo necessário na estrutura para ter uma economia para o cliente. E a gente recebe muitos projetos que você vê fundações uniformizadas. Quem é da área sabe que cada pilar tem uma carga diferente, né? Então tem uma fundação diferente em cada unidade de pilar. E a gente recebe muito projeto assim, sabe? Muito uniforme, muito generalizado as fundações. A gente vê que não é um projeto dimensionado, é um projeto desenhado. Mas a gente às vezes explica para o cliente entende, a gente refaz, mas do contrário, você quer arriscar, a responsabilidade é de quem projetou, e eu executo, não tem problema nenhum. Mas a gente sente um pouquinho de dificuldade quando é assim, mas lógico, às vezes dentro de uma indústria mesmo, você já recebe o projeto pronto, tem que orçar aquilo, executar aquilo, mas não é problema. Isso é muito importante, essa visão, essa análise que vocês fazem, porque às vezes cada um tem um tempo de carreira e vocês, como têm grande experiência, conseguem analisar da melhor forma. É o caso de reforma, né? Porque quando você tem um histórico de um projeto para fazer uma reforma, facilita muito, né? Mas nós já fizemos, assim, pessoas chegavam com um problema de um pilar, obra já pronta, né? Eu preciso tirar esse pilar, ele está me atrapalhando. E a gente já fez esse tipo de analisar a estrutura, fazer os calçamentos necessários e fazer aquela substituição do pilar, fazendo o reforço necessário. Então, isso às vezes é uma dificuldade muito grande para o cliente, mas para a gente que é da área, né, que está acostumado, sabe analisar, eu sou da época que comecei a calcular na mão, na calculadora, e fui evoluindo de acordo com o que foi aparecendo nos programas. Hoje você já lança a estrutura inteira no computador, mas se você não tiver uma vivência, fala dados errados para o computador, ele vai te dar um resultado errado, você tem que saber analisar, né? Então você bate o olho no resultado, você está vendo se aquilo ali não está ok, vamos analisar, né? Vamos ver o que está passando, que não está ok, né? Então a gente tem essa vivência, então facilita muito você olhar um projeto e saber se ele está razoável ou não, né? É muito bom, é importante, né, essa experiência fora da tecnologia para você conseguir analisar da melhor forma mesmo. E como nós comentamos de reforma, tem muitos clientes que têm dúvida: "Nossa, mas construir do zero e reformar, qual que compensa mais?" Porque a reforma você tem que analisar tudo que já tem e às vezes reforçar essa estrutura, né. Por exemplo, hoje, vocês, arquitetas, às vezes nos mandam aqui projetos que você tem que, como os outros, tem que rebolar para poder conseguir pôr aquilo em pé. E aqui a gente procura ser fiel ao projeto arquitetônico. A gente não faz nada se a arquiteta não der um parecer dela. Ó, isso aqui está me causando esse problema, eu precisava deslocar esse pilar, dá para mexer nesse vão de janela, o que a gente pode fazer? Entendeu? Para a gente tentar ser fiel ao projeto e realmente realizar aquilo que o cliente está esperando, né? Então, a gente procura sempre esse diálogo com o arquiteto para não mexer no projeto dele, não dar palpite e tentar executar na íntegra aquilo que foi colocado no papel. Sim, os arquitetos adoram vãos livres, né, Né? então os engenheiros ficam doidos. E, às vezes eu falo, tem obras aí que é só para o calculista do Niemeyer, né? Tem obras aí que a gente tem recebido, eu falei, gente, isso aí só com proteção
Nós não temos proteção aqui no interior e não é viável economicamente se trazer uma empresa para fazer uma proteção, por causa, às vezes, de uma viga, né? Então, às vezes, diminuir um pouquinho, vão fazer uma mágica ali para tentar atender, mas que não encareça, né? Você tem que também analisar o econômico, né? O custo-benefício é importante para o cliente, né? Sim, é muito importante esse diálogo entre arquitetos e engenheiros, porque às vezes uma ideia que você tem pode mudar pouca coisa e trazer um benefício para o cliente, e a parte econômica também, que a gente sabe que a estrutura pode ser muito cara, se mal calculada e projetada de forma que os bons fiquem muito grandes. É possível, mas fica muito mais caro, né? Eu estou fazendo uma obra, por exemplo, agora, como exemplificação aí, que teve que fazer na lista. Parte de concreto armado, porta de metálico. E mesmo no metálico estava difícil de passar pelo tamanho do balanço, entendeu? Então, tem horas que você tem que falar para o arquiteto, olha, vamos ser realistas, né? Por mais que o cliente, às vezes, tenha condições econômicas, mas às vezes não vale a pena, né? E sobre as estruturas mistas, vocês analisam na empresa, o pessoal está optando bastante pela estrutura metálica ou o pessoal ainda é do concreto armado, mais convencional? Olha, a maioria que a gente já fez até hoje foram reforços de estrutura metálica, entendeu? Igual nós estávamos falando de reforma, né? Abertura de um vão. A gente já fez bastante coisas com reforço de estrutura metálica. Agora estamos fazendo uma casa que é estrutura mista. Eu fiz uma casa todinha de estrutura metálica, porém a cliente quis encapar toda a estrutura para não aparecer. Eu falei para ela, é antieconômico, mas ela fez questão, né? Então, fizemos a fundação, esse já veio o projeto pronto, né? E aí, depois de pronto, ela quis encapar, esconder vigas e pilares. Então, você fazia enchimento naqueles vãos do perfil, né? Fazer uma tela, fazer um reboco. Mas tem uma movimentação. A gente sabe que daqui a alguns anos vai aparecer algumas fissuras na obra, né? Não é nada perigoso, mas é normal, né? Não é muito 100%, porque ainda no interior uma realidade muito recente, né? Então, mas só que aí, quando teve esse aumento do aço, essa crise que a gente viveu há 2 anos, junto com a pandemia, aí o aço já não ficou tão competitivo, sabe? Nesse caso dessa residência lá, que era uma residência que chegava a ter 3 pavimentos, eu falei para o cliente, hoje o concreto armado, o aço do concreto armado é muito mais barato. Ainda você ainda tem que fazer estrutura metálica que é mais cara, e você ainda gastar o capeamento nela, e o risco de aparecer patologia no futuro, né? Então, é o que não compensa. Então, hoje deu uma retraída um pouquinho, a não ser coberturas de galpões, né, que a gente tem feito no estudo metálico. As residências hoje também, ninguém mais tem optado por telhas cerâmicas, nem telha de fibrocimento, a antiga cimento amianto. Então, as coberturas todas hoje de estrutura metálica, telha galvanizada sanduíche, né? Então, ainda isso aí é porque a longo prazo a telha metálica é muito resistente, não tem risco de trincar, você não sabe onde trincar, de infiltração, vazamento no telhado, né? Então, isso aí veio para ficar. Mas a estrutura ainda está um pouco agora aquém do que o mercado oferece o custo, né? Sim, muitas vezes o estilo mais industrial, os clientes gostam de deixar a estrutura à vista, fica muito bonito. Exato, algumas casas de estrutura metálica, mas compensa deixar aparente, né? Você já fazia o teu design de acabamento aparecer nessa estrutura metálica, né? Senão não é competitivo o meu custo. Com certeza. E muitos clientes, às vezes, gostam de esconder o telhado, que é o estilo platibanda, né, e não deixar a telha colonial, e às vezes só na área gourmet colocar um telhado colonial para fazer esse estilo mais misto, porque a telha colonial ela é bem mais cara, a madeira, a telha que fica aparente, do que se a gente comparar, né. Isso vai em função da geração. Agora mesmo, nós terminamos uma residência dentro do condomínio e estamos fazendo mais uma. Mas são pessoas já de uma idade já mais avançada, e elas fizeram a questão do colonial.
Então, nós fizemos todas as duas casas com acabamento colonial. Nós já tínhamos feito nesse mesmo condomínio uma inteirinha colonial e fizemos mais essas duas, mas o pessoal mais jovem hoje, os casais que estão vindo agora só querem esses caixotes, né? Não é contemporâneo, é moderno, né? Depende muito da classe social e da idade. Sim, é contemporâneo, tem um estilo industrial. Um casal de clientes meus mesmo, um queria o telhado colonial, o outro queria platibanda mais reto. Aí eu consegui misturar na fachada os dois estilos e eles gostaram. Então, a gente ouvir, né, o gosto do cliente é muito importante. E também, vamos falar um pouquinho das vantagens da gente ter uma construtora, porque hoje em dia tá tão corrido as coisas, a pandemia, né, deu uma estabilizada, as pessoas estão viajando mais, tem uma correria do dia a dia, poucas estão em home office ainda. Então, uma construtora que pode trabalhar para você sem o cliente ter uma preocupação diária de correr atrás de material, até a parte competitiva, econômica, vocês, né, já têm. Faz todo esse gerenciamento da obra, desde o registro de pessoal, o requerimento dos encargos, já tem umas fontes de compra, a gente está comprando toda hora, sabe onde está o melhor preço. Eu nunca tenho um lugar fixo que eu compro, entendeu? Então, está sempre o nosso setor de compras pesquisando para dar uma melhor condição para o cliente, né? E a gente recebe muitos clientes aqui que vêm aqui apelar para a gente socorrer que o empreiteiro abandonou, que o empreiteiro fez besteira, né? Não quer pagar, às vezes, o acompanhamento técnico de um engenheiro, vai riscar uma escada, risca errado, depois tem que encher toda a escada, fica com a espessura toda irregular, né? Não fica uniforme. E a gente tem uma responsabilidade. Se aconteceu algum problema, deu uma patologia, o cliente vem, a gente vai lá, faz por nossa conta, entendeu? O empreiteiro não, empreiteiro, se você não pagar ele, eu falo empreiteiro assim, informal, né? Se você não pagar aquela mão de obra dele para ele refazer, ele não faz. E a gente assume essa responsabilidade. Então, o cliente tem essa garantia. Então, a construtora dá essa segurança para o cliente, né? Sim, o acompanhamento na obra é muito importante. Normalmente, quando eu pego a assistência técnica, eu vou uma vez por semana, né? Então, a gente acerta por mês. A empreitada, não. A empreitada, toda hora a gente está ali. Ou eu, um funcionário meu, outro engenheiro meu, precisou, a gente está ali a todo momento, porque a gente gerencia a obra, né? A gente já tem uns encarregados, assim, bem treinados, bem antigos, né? Então, a gente tem uma confiança muito grande. Às vezes o cliente quer forçar e eu não tenho mão de obra, quer que eu faço para ele? Eu falo, se você puder esperar tudo bem, porque se eu não tiver um encarregado de confiança, eu não começo, porque eu não consigo ficar o tempo todo residente na obra, né? Então, você tem que ter uma pessoa de confiança que você, por telefone, conversa, comunica, ele já entende a linguagem da gente, então facilita muito, né? Porque não dá para você todo dia nas obras, né? É impossível. Principalmente que a gente faz projeto, principalmente eu, os projetos ficam quase toda a minha coordenação, né? Meu sócio é mais orçamento e execução, né? Então, eu ainda tenho que coordenar projetos, né? E ainda tem também o sindicato, né? Que eu administro aqui da construção civil. Então, a gente representa também o sindicato em vários órgãos, tá? Quando eu reunião, você veio o plano diretor agora, né? Que a gente está dando uma força muito grande, tanto para a Câmara quanto para a Prefeitura. Então, toma um tempo da gente. Então, não dá para você estar todo dia na obra ali, né? Sim, é muito importante uma equipe de confiança, porque assim a administração, né, as visitas, elas podem ser mais eficientes. Você não chega e vê um erro, né? Você vai acompanhando, tirando as dúvidas que surgirem. O cliente é muito resistente, né? Quando eu é uma assistência técnica, eu falo, pelo menos até colocar a última estrutura da casa. Aí, a minha responsabilidade, eu já estou tranquilo, porque eu sei o que eu fiz, né? Aí o arquiteto entra acompanhando o acabamento, fazendo a parte dele, não precisa ter o meu custo, né? Mas tem gente que quer que vai até o final, entendeu? Mas aí, na hora do acabamento, é o arquiteto mesmo, porque surgem muitos detalhes, né? Você projeta uma medida, dá uma diferencinha, você tem que ajustar, né, a paginação, então é fundamental também, essa parceria tem que ter mesmo, entendeu? Porque o arquiteto está focado ali no acabamento, né? A gente não tem esse foco, a não ser na hora de preparar os pisos, as paredes para receber, que a gente tem que saber o que vai ser, ou seja, deixar as medidas certas, né? Mas aí depois o arquiteto é que tem que fazer a função dele lá dentro da obra.
Sim, a importância de um detalhamento, de paginação, porque assim o arquiteto ele pode mostrar para a equipe o jeito que ele quer, onde vai ter recorte, né, do É, revestimento do piso. e a obra parece que é uma coisa muito simples, né? Não é para você fazer as etapas certas, né? Pra você saber o que você vai fazer, que o outro depois não venha atrapalhando aquilo que você já fez, né? Você deixa o ar-condicionado lá para o final, aí quando você está com o telhado pronto, o cara quer arrancar a telha para passar o ar-condicionado, né? Resolveu fazer uma população a mais, está tudo embutido já no telhado. Então, essas fases a gente preocupa muito para não ter retrabalho, entendeu? Já fazer definitivamente não ter mais retrabalho naquela área ali. Sim, é muito importante um projeto acompanhar o outro e na parte da execução está tudo compatível. Então, uma coisa que eu encontro muito quando me chamam para dar soluções na obra, por exemplo, meus projetos já mostram os rebaixos nos banheiros, nas varandas, entendeu? Você ter facilidade para criar o rebaixo do box, o rebaixo da soleira da porta, quando tem. Então, na laje, na execução, a gente já deixa esse rebaixo pronto. Quer dizer, facilita a vida para frente. Aí, na hora que você chega no lugar que o cara, a pessoa engrossa a regularização dos pisos demais para conseguir rebaixo no banheiro, entendeu? O rebaixo na varanda. Quer dizer, isso é anticonômico. O cimento e a areia é muito mais caro que o concreto. Então, você tem um pouquinho mais de trabalho na execução da estrutura, mas você já deixa preparada para depois, na hora do acabamento, né? E a maioria dos empreiteiros querem tocar e querem fazer ficar a estrutura em pé, mas depois você vê os problemas que você vai encontrar. Né? A área seca, molhada, É, principalmente agora com os laminados, né, às vezes nós temos pisos que não são porcelanato resistente à água, então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. A pessoa risca uma escada e depois vai ver que a escada é pedra, o resto é carpete. Quer dizer, a pedra é muito mais grossa, a escada fica defeituosa. Então, você já tem que saber preliminarmente qual que é o tipo de piso para você já deixar os descontos nas escadas. Isso tudo são detalhes que o cliente não sabe, né? E, e aí ele pega um empreiteiro aí que só quer produzir e receber o dele, não está preocupado depois com o acabamento, aí vem, aparecem os problemas depois, né? Sim, cada material tem uma espessura, então é muito importante quando a gente vai especificar o detalhamento, já pensar qual o material que o cliente vai usar, já pensar no futuro, né, o que vai ser o acabamento. Que tipo de janela, que tipo de esquadria, se vai ter contramarco, né? Não é madeira, né? O que que eu vou sentar os portais? Ah, não, o cara começa a remontar e depois vai com o portal, aí o portal, a parede não está aprumada, o portal sobra espaço, né? Então, você já tem que sentar o portal, chegar a massa no portal, né? Então, são detalhes que a gente já está cansado de saber a sequência, né? Para não ter o que eu falo, o retrabalho, né? E o custo no bolso do cliente. Sim, porque quando o cliente ele quer construir do zero, se ele tiver esse retrabalho, porque a equipe não está qualificada, é praticamente uma reforma dentro de uma construção do zero, né. Um exemplo, eu tive um cliente que eu dei um orçamento para ele, ele achou caro, e deu para um empreiteiro. E aí eu fui, ele pediu que eu acompanhasse a obra, assistência técnica. Quando eu cheguei na obra para começar, era um ex-encarregado que eu tinha dispensado. Eu tinha dispensado, não era à toa. Mas, assim, não era uma pessoa ruim, mas não tinha qualidade, não tinha muita responsabilidade. Aí eu comecei a obra, quando deram 2 meses, eu chamei o cliente e falei, olha, eu não vou continuar, porque isso aqui vai me trazer problema, e o meu nome que está aqui, e não está com qualidade, então não dá para mim deixar meu nome com uma qualidade que está sendo falada. Concordou, falei, ó, não vou nem dar baixa na minha RT, você não tem que contratar outro, mas saiba que eu não tenho responsabilidade, é uma palavra minha com a sua, que tem que ser uma palavra honrada. Aí, quando deram 8 meses, a cliente, aí a mulher veio atrás de mim chorando, que ela tinha até desmaiado na obra, me chamando para eu fosse olhar. Quando eu cheguei lá, dava dó, sabe? Dava dó. A casa tinha 12 centímetros de desnível. A laje embarrigada, o beiral levantou, os muros muito, as massas muito tortas, o embocamento do telhado, sabe? E a casa já estava dando massa corrida. Mas que Aí eu falei, então, o meu preço não era caro, o meu preço era o preço certo para fazer bem feito a primeira vez. Aí o cara teve que entrar na justiça, bloquear, tentar bloquear bens, a pessoa tirou tudo o nome dela. Quer dizer, então é o que eu falei, às vezes o barato
vai sair caro para ele, né? Aí o tempo de aluguel que ele pagou a mais até ele entrar na casa, ter que refazer, quebrar piso, mexer nos portais, tudo para acertar esse nível da casa, né? Então, essas consequências que às vezes a pessoa não tem ideia, né? Sim, você falou o desnível que tem o terreno. Em Varginha, nós temos uma complicação a mais, porque ou você sobe ou você desce, né? Os terrenos têm muita declividade, então a gente tem que tomar cuidado com a equipe que a gente contrata, porque essa estrutura tem que ser muito bem pensada. Às vezes a gente vê com chuvas fortes, né? O deslocamento da terra, tem que tomar muito cuidado quando a gente contrata uma equipe, pensando em todos os problemas que podem acontecer. Muito obrigada, você estando colaborando com a gente, participar do podcast é muito importante, patrocínio também. Eu quero agradecer muito o bate-papo, Sebastião. E quem tiver alguma dúvida, pessoal, pode deixar nos comentários lá no Instagram, nós estamos também no Spotify, no YouTube. Quero muito agradecer, muito obrigada. Valeu, Jéssica. Um abraço, prazer, viu? Prazer, obrigada.